Amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Meus irmãos, hoje, terça-feira, às vésperas do início da Santa Quaresma, a Igreja nos propõe o Evangelho de São Marcos, no capítulo 9, versículos de 30 a 37, que nos conta que, tendo partido dali, atravessaram a Galiléia. Não queria, porém, que ninguém o soubesse, e ensinava aos seus discípulos: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, e ressuscitará 3 dias depois de sua morte. Mas não entendiam essas palavras e tinham medo de lhe perguntar. Em seguida, voltaram para Cafarnaum. Quando já estava em casa, Jesus perguntou-lhes: de que faláveis pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles seria o maior. Sentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. E tomando um menino, colocou-o no meio deles, abraçou-o e disse-lhes: todo o que receber um destes pequeninos em meu nome, a mim é que recebe. E todo o que recebe a mim, não me recebe, mas recebe aquele que me enviou. Meus irmãos, entendam o que Jesus quis dizer com este texto, com esta mensagem. Primeiro, Jesus anuncia aos discípulos a sua morte e sua ressurreição. Eles esperavam que a qualquer momento Jesus fizesse uma grande manifestação ao mundo. Ora, está registrado que mesmo depois do Senhor ter ressuscitado, quando estavam reunidos, antes de sua subida ao céu, perguntaram: Senhor, é porventura agora que ides implantar ou instaurar o reino de Israel? Eles ainda contavam com aquele reino político, aquele reino do poder, da fama, aquele reino material. E Jesus, então, necessariamente, não foi para, como foi, por exemplo, para Judas, foi uma decepção, porque Judas esperava esse reino político. Né? Para muitos que acompanharam Jesus com essa finalidade, não houve essa resposta. A resposta é ao contrário. A resposta é do acolhimento aos menores, a resposta é a da humildade, a resposta é do serviço. O serviço da salvação, o serviço da redenção da humanidade, o serviço da instauração do reino de Deus, isto é, abrir o coração do homem para o amor, a fim de que se formasse a família dos filhos e filhas de Deus. Esta era a proposta. Não entender esta proposta e ficar garimpando o poder político, muitos o fazem hoje em nome de Cristo nas diversas denominações religiosas e se colocam nas posições autocráticas para usufruir do nome do Senhor, sem, entretanto, prestar o serviço, este serviço que faz com que se acolha o menor, o mais humilde, o mais simples, porque é neles que se implantará o reino de Deus. Tomando o menino, colocou no meio deles e disse: tudo que recebe um destes pequeninos é a mim que recebe. Todo aquele que acolhe os irmãos necessitados, todo aquele que acolhe o excluído, todo aquele que acolhe o doente, o necessitado, é a Cristo que recebe. E é este o papel do cristão. E é este o papel da igreja. E é este o evangelho que precisa ser anunciado. Mas nós estamos num tempo de muita autossuficiência, onde há uma proeminência. As pessoas se colocam acima de tudo, com as suas titularidades, com seus cargos, e, de repente, as suas vaidades só lhes acarretam
a derrocada espiritual e a não sensibilização daquele que ouve esta palavra arrogante. Por que, meus irmãos, homens como São Francisco sensibilizaram tanto? Porque se colocaram como os últimos. Quando Francisco entrou na corte de Roma para pedir autorização para a ordem, os cardeais tiveram nojo, porque eles vinham pela estrada como peralvilhos que eram, e assim mesmo eles não tinham roupas finas nem trajes extraordinários para se apresentar diante do sumo pontífice, da corte. E lá estava aquele grupo de peregrinos, de peralvilhos, que se não fosse o arcebispo de Assis, que era amigo do Papa, eles não teriam sido recebidos. Mas o Papa teve o sonho de que era um mendigo que sustentava as paredes da igreja e teve a coragem de confessar. E por isso apoiou a ordem dos franciscanos. Meus irmãos, Jesus quer que acolhamos os necessitados, os humildes, os pobres, os excluídos. Ele não quer que a gente arrogue a si a autoridade, porque anuncia o Evangelho. A gente anuncia o Evangelho para servir, para fazer com que o outro entenda, para manifestar nosso amor e o nosso desejo de que a humanidade se salve. Assim sendo, meus irmãos, vamos arregaçar as mangas e vamos partir em direção ao mundo que carece profundamente da ação missionária. Nós precisamos levar Jesus Cristo ao mundo, pois precisamos urgentemente encontrar um rumo para esta humanidade claudicante que está aí perdida, assediada pelas forças do mal, as forças negativas que campeiam soltas, os espíritos malignos que andam pelo mundo procurando perder as almas. Nós precisamos combatê-los com a firmeza da nossa fé, com a humildade e a sinceridade dos nossos corações, levando adiante esta palavra de verdade, esta palavra de amor, de solidariedade, de paz. Então, amanhã começamos a quaresma, um tempo de jejum, de esmola e de oração. Estes três elementos da quaresma, meus irmãos e irmãs, devem nos proporcionar uma renovação espiritual para celebrarmos o mistério da redenção, para ressuscitarmos com Cristo como homens novos. Este tempo de purificação, este tempo de abstinência vai nos favorecer na formação do homem novo. Então aproveitemos o tempo da quaresma. Amanhã, quarta-feira de cinzas, dia de abstinência de carne, dia de jejum. É o primeiro jejum da quaresma. Depois você pode fazer, como exercício espiritual durante a sua santa quaresma, quantos jejuns você queira. Pode ser o jejum de chocolate, pode ser o jejum de perfumes, pode ser o jejum de modas, pode ser o jejum de sexo, pode ser o jejum de alimentos. Jejuar significa abster-se de, em função da alma. Então, vamos proporcionar ao nosso espírito a oportunidade da renovação com a observância rigorosa do espírito da Santa Quaresma. E perseveremos. Temos as vias sacras às sextas-feiras, que é um exercício espiritual de meditação sobre o trajeto de nosso Senhor Jesus Cristo, do pretório de Pilatos até o túmulo. É um exercício que nos dá consciência do sacrifício necessário para que se consumasse a redenção. O sacrifício oferecido a Deus, o sacrifício oferecido em função da necessidade de nossa salvação. E, consequentemente, depois a ressurreição. Por isso, meus irmãos, a Santa Quaresma nos ajuda no entendimento desta
diríamos na linguagem de hoje, engenharia de Deus para salvar o homem mediante o sacrifício da cruz. Perseverando na fé, na esperança, na caridade, que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essa bênção desça sobre nós e permaneça para sempre.